Bom, pessoal, vamos começar o curso de Geometria Euclidiana Espacial, tá? Então, só fazendo alguns comentários básicos sobre o curso. Toda segunda-feira eu vou postar um vídeo, como vocês estão assistindo agora, em que vocês, onde essa aula vai ser uma aula mais rápida, mas vão conter vários conceitos básicos, essenciais, tá? Para na aula de quarta, no nosso encontro síncrono, a gente fazer mais exercícios, se aprofundar, dar mais alguma coisa da teoria e principalmente tirar as dúvidas, tá? Mas é muito importante que vocês assistam essa aula, anotem suas dúvidas, anotem o que vocês estão vendo na aula, tá? Tenham um caderno próprio para geometria euclidiana, um espaço no seu caderno para geometria espacial, onde você possa anotar o que você está assistindo das aulas, anotar os exercícios, tá bom? E na aula de quarta-feira a gente conversa com mais calma, tá bom? Então, nós vamos estudar a geometria espacial de um modo muito parecido com o que a gente estudou a geometria plana, tá bom? Então, a gente vai fazer uso do método axiomático, tá? Então, só relembrando aqui o que é o método axiomático, é o seguinte: basicamente, nós vamos ter os termos geométricos, ou seja, os planos, os sólidos. E como é que esses termos geométricos eles são dados? Os termos ou objetos geométricos, tá bom? Então, os termos geométricos eles são dados através das definições, tá? Definições, tá? E as definições elas são dadas sempre a partir de uma coisa que você já definiu antes, tá bom? Então, se você vai definir um certo objeto aqui, você tem que já ter definido algo antes para falar desse objeto, tá? Então, por exemplo, você pode falar que uma esfera, por exemplo, é o conjunto dos pontos que distam uma certa distância r, tá, de um determinado ponto fixo no espaço. Então, já tinha que falar o que é a distância, já tinha que falar o que é um plano, o que é um ponto, e assim por diante, tá? Então, a partir desse objeto que você define, é sempre definido em termos de outros objetos já definidos antes. Só que esses objetos já definidos antes têm que ser também definidos em termos de alguma coisa, tá? Então, esses objetos aqui, eles poderiam ser definidos em termos de três outros objetos, por exemplo, tá? Só que se você for continuar esse loop para sempre, você fica no processo interminável, né? Porque sempre a gente vai definir objetos a partir de outros objetos, tá? Então, vocês vão... então, no método axiomático, para você evitar esse loop infinito, né, que é um problema de lógica, tá? Você vai ter que ter alguns objetos que vão ser dados sem definição, tá? A priori parece um pouco estranho isso, mas esses objetos que são dados sem definições, eles fazem todo sentido, porque senão você teria que sempre definir uma coisa a partir de outra, e essa coisa a partir de outra, e você terminaria um processo lógico interminável e sem sentido, tá? Então, a gente vai definir esses outros objetos aqui, quer dizer, a gente vai dar esses outros objetos aqui, que, vamos dizer assim, são as peças básicas do jogo, tá? Essas peças básicas do jogo, elas são chamadas de conceitos primitivos, tá? Que no caso da geometria espacial, elas vão ser o ponto, a reta, o plano e o espaço, tá? É claro que a gente tem uma noção intuitiva do que esses objetos significam, tá? E é muito importante usar essa intuição, mas a gente não vai dar uma definição formal para esses objetos, tá? Elas vão ser, vamos dizer assim, as peças básicas do nosso jogo. Então, aqui são os conceitos primitivos, que no caso da geometria plana eu tenho 4, tá? Conceitos primitivos. E do mesmo modo que eu tenho os conceitos primitivos, eu também vou ter algo análogo aos conceitos primitivos, que vão ser os axiomas ou os postulados, tá?
Então, quando você tem que as propriedades, em geral, desses termos geométricos, então, deixa eu colocar aqui as propriedades. As propriedades geométricas, elas vão ser dadas pelo quê? Pelos teoremas, pelas proposições, tá? E os teoremas, eles são dados pelo processo lógico-dedutivo sempre a partir de alguma propriedade que você aceita, alguma propriedade que você já conhece, tá bom? Então, alguma propriedade que você já provou, por exemplo. Então, aqui são dados pelos teoremas, tá? Então, sempre que você tem uma proposição ou um teorema, tá? Essas preposições ou teoremas, elas são dadas a partir de outras proposições ou teoremas, tá? Então, por exemplo, você teria que essas três são provadas a partir de um processo lógico-dedutivo, a partir dessas duas outras proposições que você já conhece, tá? Mas essas duas outras proposições que você já conhece também têm que ser dadas por outros teoremas ou outras propriedades geométricas que você já aceita, tá? E que todo mundo já aceita. Então, nesse caso, você tem que essas propriedades aqui têm que ser dadas em funções de outras, tá? E assim por diante. Mas veja que se você fosse continuar esse processo infinito, essa teoria não ia fazer muito sentido, né? Porque você sempre teria uma coisa em função de outra, essa coisa em função de outra, e assim, indefinidamente, você nunca chegaria ao fim nesse processo, tá? Então, de um modo análogo que eu tenho os conceitos primitivos, a gente vamos ter o que são os axiomas ou os postulados da nossa teoria, tá? Então, aqui nesse caso, a gente vai ter os axiomas ou postulados, que são as propriedades que a gente aceita, tá? Em geral, são propriedades básicas, em que todo mundo aceita, vamos dizer assim, sem muito trabalho, tá? E esses aqui são os postulados ou os axiomas, tá? E que são propriedades que são dadas também sem definição. Você precisa dessas propriedades que são dadas sem definição, porque senão você entraria em um loop, tá? Em um processo que nunca teria fim. Então, você pode fazer, se você for fazer uma analogia a um jogo, os conceitos primitivos, eles são as peças do jogo. Você não diz o que, por exemplo, se você for jogar xadrez, você não diz o que é um cavalo, você não diz o que é um bispo, você não diz o que é um rei, você simplesmente tem essas peças, tá? E você pode colocar o desenho que quiser nessas peças, a gente desenha de determinada maneira, mas a figura, ela não importa muito, e você tem as propriedades básicas, ou seja, você tem como essas peças se movem no seu tabuleiro de xadrez, que você pode fazer analogia com os axiomas, tá? A partir dessas propriedades básicas, você vai elaborar jogadas mais elaboradas, vai dar o checkmate, você tem as entradas, tá? Então, a partir das suas peças e das propriedades básicas, você consegue todas as outras propriedades que você tem da sua teoria, tá bom? Então, no caso da geometria espacial, como eu tinha dito, nós vamos adotar esses conceitos primitivos, que são o ponto, a reta, o plano e o espaço, tá? Que, como eu falei, são os termos geométricos que são adotados sem definição, tá bom? A gente, de novo, tem a ideia intuitiva do que significam esses termos, tá? A nossa ideia geométrica mesmo do mundo real, mas a gente não define, tá? O Euclides, há mais de 2.000 anos atrás, tentou definir esses termos nos seus famosos livros Elementos, mas do ponto de vista da matemática moderna, se você for olhar com um pouco de mais cuidado, do jeito que ele definiu, não tem muito sentido, tá? Depois eu vou colocar no livro, esse livro no Moodle, para vocês darem uma olhada nos elementos, que é um livro muito interessante, foi o livro de cabeceira de lógica
de reis por anos, e vocês vão ver que faltam algumas lacunas, tá? Nessas ideias precisas, por exemplo, que o Euclides tentou definir o que é um ponto, uma reta e o plano, tá bom? E então, os nossos conceitos primitivos vão ser esses, e os nossos postulados ou axiomas que nós vamos adotar a priori, que são as nossas regras básicas do nosso jogo, vão ser esses aqui. São ideias simples de serem aceitadas, mas que a gente precisa na nossa teoria, tá? Então, a gente precisa partir de algum lugar, certo? E tudo que a gente usar na nossa teoria tem que estar contido na nossa teoria. A gente não pode inventar de nenhum outro lugar, tá bom? É muito importante isso. E um sistema de postulados e axiomas, ele seja completo e autossuficiente, tá bom? Então, os nossos postulados que nós vamos adotar vão ser esses. Tem o postulado de existência, que ele diz que existe reta, então existe ciente geométrico reta, e numa reta, bem como fora da reta, existem infinitos pontos, tá? E existe plano, e num plano você pode escolher pontos, bem como fora do plano também existem infinitos pontos, tá? Nada de muito complicado de se aceitar, né? Tem também aqui o postulado de determinação, que ele diz que dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Então, se você tem dois pontos distintos, você tem aqui uma única reta que passa por esses pontos, tá? E que dados três pontos não colineares, ou seja, que eles não estão contidos em uma reta, vai existir um único plano alfa que contém esses três pontos, tá? E o outro postulado é um postulado muito importante também, que é o postulado de inclusão, certo? O postulado ou axioma de inclusão. Ele vai nos dizer o seguinte, que se dois pontos de uma reta estão em um plano, então a reta está contida em um plano, tá? Então, se você sabe que se aqui você tem um plano, por exemplo, alfa, tá? Aqui, claro, eu sempre vou desenhar uma parte finita do plano, mas a ideia intuitiva é que o plano seja essa região plana, né? Não sei nem como é que eu posso falar isso, plana mais ilimitada, né? Que se estende em todas as direções, tá bom? Então, aqui, se você tem que dois pontos de um plano, se P e Q pertence a alfa, a gente já sabe o quê? Que pelo postulado de determinação, vai existir uma reta R, existe uma reta R que passa por esses dois pontos, P e Q, tá? E esse postulado da inclusão, ele diz isso, né? Se P e Q pertence a alfa, então essa reta R vai estar contida em alfa, tá bom? Agora, então, a partir dessas primeiras propriedades básicas, nós vamos provar algumas propriedades, ou seja, alguns teoremas da nossa teoria. O primeiro, ele diz o seguinte, que existe um único plano que contém uma reta e um ponto não pertencente a ela, tá? Então, toda vida que a gente disser que existe um único plano que contém uma reta e um ponto não pertencente a ela, tá? Quando a gente usar essa palavra único, existe, é único, em geral, você pode substituir essas duas palavras por determinam, tá? Então, toda vida que você vê essa palavra existe e único, então, você pode substituir isso por determinam, tá? Então, ou seja, um ponto e uma reta, eles determinam um único plano. Então, como é que a gente pode provar isso? Então, se você tem aqui um ponto P e você tem uma reta R, tá? Como é que você pode provar que existe um... Primeiro, a gente teria que provar o quê? A existência, né? Que existe esse plano que contém o ponto P e a reta R, tá? Então, aqui é muito simples, né? Porque você pode, pelo
postulado da existência, existem infinitos pontos em R. Então, você pode escolher 2, tá? Então, escolhe 2 pontos de R, como aqui nessa figura. Q e R, tá? Então, agora você tem 3 pontos, P, Q e R, que não são colineares, tá bom? Porque o ponto P, ele não pertence à reta R. Então, e a gente sabe pelo postulado da determinação que existe um único plano único plano que é determinado por esses 3 pontos não colineares, por P, Q e R, tá? Então, chama esse plano de alfa, do jeito que eu tomei aqui, tá? Chama esse plano aqui de alfa. Então, você provou a existência, tá? Por que que esse plano alfa contém a reta R, né? O plano alfa, a priori, contém esses 3 pontos P, Q e R, tá? Porque, pelo postulado da inclusão, se um plano contém 2 pontos, a reta que passa por esses 2 pontos vai estar contida em alfa, tá bom? Então, de fato, esse plano alfa contém o ponto P e a reta R, tá? E como é que você prova a unicidade? Então, para provar a unicidade, também aqui nesse caso é muito simples, tá? Aqui eu vou só falar, como eu falei, tá? Vou deixar para vocês escreverem, tá? Vocês podem também olhar no livro texto que eu coloquei no Moodle, esse resultado, tá? Alguns resultados eu vou escrever com mais detalhes e outro eu vou deixar como exercício para vocês escreverem. É um bom exercício, tá? Vocês têm que praticar a escrita, tá? É muito importante praticar a escrita em matemática, tá bom? Então, ó, como esse plano que passa por esses 3 pontos, P, Q e R, ele é único, tá? Então, eu também não tenho nenhum outro plano. Então, eu também não tenho nenhum outro plano beta distinto de alfa que contém P e a reta R, porque se eu tivesse, então eu teria 2 planos distintos que conteria P, Q e R, um absurdo, tá bom? Então, vou deixar aqui como exercício que vocês escrevam essa prova, tá? Escrevam o que eu falei, e se vocês não tiverem alguma dúvida de como escrevem isso, vocês me perguntem na quarta-feira, ou então vejam no livro que eu coloquei, no livro do Elon, que está lá no Moodle, tá? Vocês podem comprar ou também simplesmente olhar o arquivo que eu coloquei lá no Moodle, tá bom? Agora, então, com esse resultado provado, então, agora a gente já sabe, né, que existe um único plano que contém uma reta e um ponto que não pertence a essa reta, tá bom? Agora, para a gente conseguir avançar na teoria, a gente vai procurar responder algumas perguntas, tá? A primeira pergunta é essa: quais combinações de pontos e retas determinam um plano? Então, a gente já viu que, por exemplo, um ponto e uma reta, né? E esse ponto, desde que esse ponto não pertence a essa reta, eles vão determinar um plano, tá bom? Uma outra pergunta é: como pode ser a interseção de 2 retas no espaço? E de 2 planos? Como é que 2 planos podem se intersectar? E de uma reta em um plano? Então, todas essas perguntas aqui, elas vão nos dar uma classificação da posição de retas no espaço, da posição de uma reta em um plano e da posição de 2 planos no espaço, tá bom? Então, vamos começar olhando para as retas, tá? Então, como pode ser a interseção de 2 retas distintas no espaço? Pensa aí um pouquinho, tá? Se você quiser, você pode até dar uma pausa aqui no vídeo para pensar um pouquinho e daqui a pouco você responde. Bom, pronto, já deu a pausa, já pensou? A interseção de 2 retas no espaço, ela pode ser no máximo um ponto. Concordam comigo? Tá. Ou seja, a interseção de 2 retas no espaço, elas podem ser vazias, elas podem ser que não tenham interseção, ou elas podem se cortar em um único ponto, tá? Perceba que aqui eu coloquei 2 retas distintas, tá bom? Por quê? Porque se 2 retas distintas cortam em mais de um ponto, por exemplo, se elas têm 2 pontos em comum, isso vai nos gerar um absurdo, porque a gente sabe que por 2 pontos passa uma única reta, tá bom? Então,
duas retas distintas no espaço podem ter no máximo um ponto, ou seja, elas pode ser que não tenham nenhum ponto e pode ser que tenham um ponto, tá? Uma outra questão que vai ser relacionada a essa daqui vai ser essa, tá? Quando duas retas determinam um plano. Então, para ajudar a responder essa pergunta, a gente vai dar uma definição, que é uma definição que meio que a gente já conhece, tá? Que vai ser essa daqui. Opa, desculpa. E a gente vai dizer que quando duas retas elas têm exatamente um ponto em comum, elas são chamadas de retas concorrentes, tá bom? Então, se duas retas se intersectam em exatamente um ponto, a gente vai dizer que essas retas são concorrentes, tá? Então, retas concorrentes fazem esse desenho daqui, tá? Por exemplo, esse daqui. Por exemplo, você tem essas duas retas R e S que elas se intersectam aqui nesse ponto P, tá? Se intersectam exatamente aqui no ponto P. Então, nesse caso, se você tem uma coisa desse tipo, aqui R e S são concorrentes. E a gente vai ver agora que duas retas concorrentes determinam um único plano. Ou seja, se duas retas elas se intersectam em um único ponto, então existe um ponto que as contém, ou seja, existe um plano que contém R e S, e esse plano é único, tá? Então, como é que a gente pode provar isso? A prova, de novo, é muito parecida com... Deixa eu colocar... Desculpa, deixa eu colocar de novo essa figura que eu coloquei aqui. Tá? Então, ó, a prova é muito simples. Suponha que duas retas R e S sejam concorrentes no ponto P, tá? Então, a gente vai começar supondo, a nossa hipótese, que R interseção S é igual ao ponto P. Tá? Então, eu vou tomar aqui um ponto R de S, tá? Isso aqui é a nossa hipótese. Nossa tese é que eles determinam um único plano, tá? Então, eu vou tomar um ponto Rzão pertencente à reta R e um ponto Szão pertencente à reta Szinho, exatamente como aqui na figura, tá? Como esses três pontos, eles são não colineares, ou seja, não existe uma única reta que os contém, porque essas duas retas são distintas, o ponto P e R pertencem a R e o ponto S ele não pertence a R, tá? Então, a gente sabe que existe um único plano alfa, tá? Aqui, se você quiser, existe um único plano, para vocês que viram o curso de lógica, pode escrever assim, existe um único plano alfa, que vai ser determinado, tá? Determinado por esses três pontos, tá? Por P, Q e S, tá? Às vezes, em geral, a gente vai escrever assim, tá? Que alfa é o plano determinado por P, Q e S, tá? Quando eu escrever assim, eu estou dizendo que esses três pontos, P, Q e S, eles são não colineares e existe um plano alfa que passa por esses três pontos que eu estou chamando de alfa e esse plano é único, tá? Então, como eles determinam o plano, eu posso chamar alfa simplesmente assim, por PQS entre parênteses, tá bom? Então, eu provei o quê? Provei a existência, tá? Como é que eu provo a unicidade aqui nesse caso? Tá? Então, desculpa, eu provei que existe um plano alfa que passa por esses três pontos. Como é que eu provo que as retas S e Rzinho, essas duas retas aqui, elas estão contidas em alfa, tá? Então, vamos continuar a prova. SR pertencem a alfa, tá? A resposta é sim. Por que SR pertence a alfa? Porque a gente já viu pelo postulado da inclusão
que como você tem dois pontos da reta R pertencente a R'zinho, né? Como P e R, aqui é maiúsculo, como P e R pertencem a alfa, tá? E P e R pertencem a R, então, como P e R pertencem a R e a alfa, tá? Pelo postulado da inclusão, a gente viu que a reta R tem que estar contida em alfa, tá? Analogamente, como você tem que os dois pontos S e P, eles pertencem a S e também pertencem a alfa, tá? Então, implica que a reta S vai estar contida em alfa. Tá bom? Então, de fato, você tem que existe um plano alfa que contém tanto a reta R e também a reta S, tá? Como é que eu posso provar que esse plano é único, tá? Então, suponha que existe um outro, tá? Então, a gente usa muito o recurso da prova de redução ao absurdo, né? Então, como é que a gente prova a existência? Agora, a gente quer provar que esse plano alfa é único. Então, eu afirmo que alfa é o único plano que contém RS, tá? Então, afirmo, tá? Que R e S é o único plano. Afirmo que alfa, é o único plano que contém RS. Aí tem aquele amigo chato que diz assim, eu duvido de você. Então, suponha que não, tá? Então, suponha que existe um outro plano distinto beta. Suponha que exista beta distinto de alfa. Tá ok. Você tem também que R e S estejam contidos em beta. Por que isso é um absurdo? Porque se R e S estão contidos em beta, então isso implica que esses três pontos aqui que você tomou, P, R e S, estão contidos em beta, tá? Ora, mas esses três pontos P, R e S, eles não podem estar em um outro plano que não seja alfa, porque alfa é determinado, olha o que a gente já tinha provado, que alfa é determinado por esses três pontos. E aqui a gente achou que esses mesmos três pontos, P, R e S, eles estão em um outro plano distinto de alfa, tá? Um absurdo. Então, como a gente chegou um absurdo negando a tese, tá? Então, é porque a nossa tese é de fato verdadeira, tá bom? A velha técnica de demonstração de redução ao absurdo, tá bom? Que a gente usa várias vezes aqui em matemática, tá? Em especial em geometria. Em geometria é muito usada essa técnica, tá bom? Então, a gente já viu o seguinte, né? Então, vamos dar uma recapitulada no que a gente já viu. A gente já viu que como é que pode ser a interseção de duas retas distintas no espaço? Ela pode ser no máximo um ponto. Então, quando elas têm um único ponto em comum, tem exatamente um ponto, elas são chamadas de concorrentes, e a gente já viu aqui nesse teorema 2 que duas retas concorrentes, elas determinam um único plano, tá bom? Foi a nossa prova aqui desse resultado, tá? Por outro lado, pode ser que elas não tenham nenhum ponto em comum, certo? Pode ser que duas retas podem ser que não tenham nenhum ponto em comum, que a interseção de duas retas no espaço seja vazia, tá? Então, no espaço, elas podem ou não determinar um plano, tá? Quando é que elas podem?
elas podem, quando elas são retas que a gente chama de paralelas, tá? Quando a interseção entre essas duas retas, elas são vazias, mas elas são coplanares, tá? Então, retas paralelas no espaço são retas coplanares que não se intersectam, ou seja, as retas elas estão contidas em um único plano, alfa, mas elas não se intersectam, tá? E quando é que duas retas, elas são chamadas de retas reversas? Elas são chamadas de retas reversas quando elas não são coplanares, tá? Quando elas não são coplanares, ou seja, quando elas não estão em um único plano, e como elas não são coplanares, automaticamente elas não podem se intersectar. Por que elas não podem se intersectar? Porque se a gente viu que se duas retas se intersectam pelo resultado anterior, então elas têm que estar em um plano, porque duas retas que são concorrentes, elas determinam um único plano, tá bom? Então, retas, elas são chamadas reversas quando elas não são coplanares e, por conseguinte, a interseção entre retas reversas sempre vai ser vazia, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar como é que você constrói essas retas reversas. A construção é muito simples, mas vamos provar primeiro esse resultado, tá? Que diz o seguinte, que se você tem duas retas que são paralelas e distintas, então elas determinam um único plano que as contém, tá? Ou seja, duas retas paralelas e distintas, elas determinam um único plano alfa, ok? E como é que você pode fazer isso, tá? Antes de fazer isso, eu vou mostrar uma outra proposição, tá? Para provar esse resultado de 3, que é uma proposição importante, que ela diz o seguinte, deixa eu escrever aqui, proposição, que faltou, tá? Ela diz o seguinte, tá? Que por um ponto exterior a uma reta no espaço, existe uma única reta paralela à reta dada que passa por P, tá? Exatamente como a gente tinha na reta, pelo quinto postulado, pelo quinto axioma, a gente usando esse postulado da geometria plana, a gente consegue provar esse resultado aqui para o caso do espaço, tá bom? Então, por um ponto P exterior a uma reta R, vou colocar aqui sim, perdão. Por um ponto P exterior a R, por um ponto P exterior a uma reta R, do espaço, vou colocar direito aqui essa proposição, a uma reta R do espaço, passa uma única reta S paralela a ela. Passa uma única reta. Tá? E como é que você pode fazer isso? Muito simples, né? A gente já viu que se você tem aqui você já viu que se você tem aqui uma reta R e um ponto P, tá? Por essa reta e por esse ponto P, que não pertence a R, eles determinam um único plano alvo, tá? Eles determinam um único plano alvo, tá? Mas agora, estando no plano, tá? Agora você está no plano, então vale o quê? Vale o que você viu no curso de Geometria Euclidiana Plana, tá? Por esse ponto P, tá? A gente sabe que passa uma única reta paralela à reta S, tá?
Então, passa essa aqui reta, tá ok? S e R são retas paralelas, tá? Então, a gente provou o que a gente queria, tá? O que é que falta provar? A gente provou que existe uma reta S que vai ser paralela à reta R, tá? Como é que a gente prova a unicidade? Como é que a gente prova a unicidade aqui nesse caso, tá? Só um minuto. Então, deixa eu primeiro escrever isso que eu coloquei. Tá? Deixa eu colocar aqui demonstração dessa proposição, tá? A gente já sabe o seguinte, né? Que existe um único alfa que é determinado por P e por R, que não pertence à reta R, né? O ponto P ele não pertence à reta R. Existe esse único plano alfa, tá bom? Em alfa, a gente sabe que existe uma única reta que passa pelo ponto P, pelo postulado das paralelas, lá da geometria plana, tá? Em alfa, pelo postulado das paralelas, existe uma única reta, vou colocar assim, só para economizar espaço, existe uma única reta S que passa por P, tá ok? S seja paralelo a R.